Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h08. Entrando no ar, a partir de agora, aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Arena CBN. A partir de agora você vai ficar por dentro das principais informações esportivas, claro que de um jeitinho um pouco diferente, como você já está acostumado aqui no Arena. Hoje é dia 15 de abril de 2025, terça-feira. Daqui a pouco o William Cabelo vem com o cardápio, os jogos que agitam esta terça-feira. Tem abertura do Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa legal, hein, William? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, Eli Almeida, onde estiver toda a nossa audiência. Hoje é o início de uma semana futebolística. Sim. Podemos dizer assim. Nesse dia meio melancólico, né? Também esquisito, né? Londrino, né? Um negócio bucólico por vezes, né? Não, Swing London, né? London. Aliás, o estádio do Café tá caro pra mandar jogo lá, né? Porque o café tá caro, né? Verdade, tanto é. Tudo bem, Carlão? O Londrina não está jogando no estádio do Café. Onde ele está jogando? Você tem essa informação? Está jogando no estádio lá de Londrina. Entendi. GDV. Aê, grande Fábio Scheibe. Fábio Scheibe. O rei do evento, hein? Nossa, vai gostar de um evento assim lá longe. É o rei do camarote. Scheibe tá de brincadeira. Lembra do rei do camarote? É Fábio Scheibe, cara. Mas tava... networking pra um lado e pro outro. Assim, tava bem, cara, tava bem. Comunicação. É importante. Entendi, bom, enfim, né? Aproveitando, eu já me apresento, você me apresentou, não me chamou, mas eu me apresento com jogos da Champions League. Muito boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, Cabelo, Carlão e todos. Jogos da volta das quartas de final da Champions League, 0x0 para PSG, 0x0 Dortmund e Barcelona. E depois, né? Até pautando o Cabelo, ele traz os grupos da Copa Paulista, que ele ficou muito interessado nesta tarde. A Copa Paulista foi sorteada e tem bugrão em campo, hein? Já rasgou o protocolo do programa, né? Ele não participa da mas vamos trazer faz assim, rasga o espelho no caso do programa, né? Ele já vem chutando balde. Precisa fazer network mesmo, hein, Fábio Scheibe? Haja network. Mas hoje também tem sarcófago. Hoje tem sarcófago. Hoje tem enquete legal. Sabe por quê, Cabelo? Por quê, hein, Lupe? Você sabe o que é comemorado no dia 15 de abril? Não sei. Você sabe, Carlão? Não. Dia 15 de abril é comemorado o Dia Internacional do Ciclista. Olha aí, que legal. Ciclista. Legal. A bicicleta, ela deveria ser mais utilizada como meio de transporte, mas infelizmente, o ciclista ele não é respeitado. Não. Nas rodovias, nas vias públicas, né? Porque bicicleta é muito legal, você faz exercício, você não polui o meio ambiente. Uma sensação de liberdade. Né? Às vezes dá um reverbério, né? Dayatuba que já foi capital das bicicletas. Sério? Velocidade plana, tem o velódromo lá, muito bacana. Ainda tem ou não? Tem. Opa! Olha que legal. Competições que ela recebe, competições internacionais. E sabe uma coisa que é muito legal? O parque ecológico. No período noturno, os grupos de ciclistas, né? Sim. Aliás, então hoje é o seguinte, se você faz parte de um grupo de ciclistas que percorre aí as ruas e avenidas no período noturno, hein? Isso. Com muita atenção, muita cautela. E cuidado para não pedalar a bicicleta alheia. Isso pode trazer grandes complicações. Porque a bicicleta ela é feita no teu tamanho, né? Nas suas medidas. Tem o aro certo, tem o tamanho do banco. Cuidado com a bicicleta que tu pedalas. Ela é muito do particular. Ela é muito particular de cada caso. E hoje também é Dia Mundial do Desenhista. Qual desenho você mais gostava quando menino ou se ainda gosta? Desenho. Tom e Jerry. Cara, tinha um que era muito legal, a Turma da Gatolândia. Muito antigo, da Hanna-Barbera. Gato Félix, Tom e Jerry, você foi feliz. Qual você mais gostava? Eu gostava muito de Pica-Pau e Pimentinha. Pimentinha era sensacional. Pimentinha era legal. E você, Fábio Scheibe, tinha algum desenho favorito? Popeye, Simpsons, era muito bacana também, cara. Pô, tinha o Snoopy também, que era um cachorro muito simpático. Muito simpático, é verdade. Então hoje, como a rodada ela envolve poucos
times aqui da nossa área de cobertura, porque hoje não tem Paulista. Na verdade, campo, não tem nenhum da nossa área de cobertura. Nenhum, então. Então hoje, eu vou te dar hoje é enquete pra gente estourar a boca do balão, hein? Obrigado, Qual amigo. o seu Você desenho é um amigo. favorito? Show! A galera Aquele que gosta. você ainda gosta de acompanhar ou aquele que você quando Nostalgia pura, que tem esses não é canais TBT, por aí né? que- Não é TBT, mas o povo gosta disso. Nostalgia é algo que mexe com as emoções. 19 99186 9070. 19, o código de área aqui, né? Isso. 99186 9070. WhatsApp liberado. Se você é ciclista, se você anda de bicicleta, pode mandar mensagem do seu grupo que percorre ruas e avenidas aqui pelas cidades da região. E qual o seu desenho favorito? Pode mandar pra gente. O WhatsApp tá liberado. 99186 9070. Tem os mais recentes, né? Por exemplo, Sim. Pokémon. Gostava muito de Pokémon. Eu já não Eu gostava muito. Dragon Ball não era muito chegado, não. Dragon Ball Z. Tem aquele que era uma turma do quartel, como é que chamava? Que tinha o Marcos. Não era Marco Zero. Era. Puxa, não é o Marco Guarita. Pela manhã, Não pela é. manhã, enquanto eu estou preparando o meu menino pra escola, a gente assiste o Mundo de Gumball. Cara, eu já não. Que é moderno, é né? muito moderno. Recruta Zero. Recruta Zero. Recruta Zero. Era muito legal o desenho. Eu adorava. Eu gostava de bastante. Turma da Mônica também, tipo, pode Turma ser da Mônica. Turma da Mônica. Corrida maluca. Corrida Pô, maluca. é mó Vigarista, barato. né? Dick Vigarista. Que? É o Muttley. O cachorro? É. Meu Deus, que situação, hein, Eu Bolacha? gostava do He-Man. Olha Lembra onde de você... He-Man, Ariete, Átila. É o Ariad. É. É o cabeçudo lá, que batia a cabeça na parede. Tamo bem. Bom, então assim, o WhatsApp tá liberado, 4h14. Hoje tem sarcófago, Hoje né? tem sarcófago. Quem entrou em campo? A Ponte Preta. E a Ponte Preta enfrentou quem? Um rival tradicional. Que cor era esse rival? Tem preto. Pronto. Tem a Então é cor. o 15. Então é a Ponte Pode ser enfrentando... o 15. Então pode ser era a o Ponte Corinthians, contra a Ponte Preta. Ponte, Corinthians, Rio Branco. Rio Branco. Acho que são os rivais. Comercial. Ah, não é tão rival. É rival, assim, Comercial rival é de ter, amigo. Amigo? de ter briga. Ah, se ele Não, falou rival, acho que a não. gente não pode. É Rio Branco, Barbarense, né? Barbarense. Já rivalizou em 98. Já rivalizou. O Santos. Em algum O Santos. momento, O Santos. O Comercial Rei- de Ribeirão Preto? O Rei despede-se do Santos em Vila Belmiro a 2 de outubro de 74 contra a Ponte Preta. É verdade. Ah, Mas tem uma música, né? Que Tem foi um lançada no tema, um mesmo, sucesso. Um sucesso. E qual é esse sucesso, Eduardo? É de agora. Essa música Você tava na balada nessa época? Não, é igual. Não. Não? Não. Eu acho que sim, tava, hein? Tava. Eu acho que tá pelas minhas Pelas minhas contas, tava. É mais uma dica, né? É mais A uma idade dica. fica mal Aí, nas Eu baladas, larguei em 2010, né? Das baladas, né? da vida noturna. Aí Tem- depois só ver se tem sofá pra sentar. É sentar, Mas Você sabe que... fazer a lista de compra, né? Você sabe que quando eu vou pra uma festinha, né? Um programa noturno, Isso. eu tenho um objetivo. Não é o mesmo objetivo que eu tinha há algum tempo. As coisas Mas os objetivos mudam. O meu objetivo hoje é quando eu chego no estabelecimento Sofá. dançante, é uma cadeira. Em busca de uma cadeira. Um ar-condicionado. Aí pegou, sentou, aí pode tocar a noite inteira que eu já tô no meu Quando lugar. eu vou em algum, Ah. que é raro, na atual conjuntura, eu procuro um estabelecimento. Pra ver se tem um refrigerante, um balcão. Balcão é Ver se tem um gostoso. refrigerante, um amendoinzinho. algo nesse Isso é sentido. muito interessante Isso é bom. também, né? É. Igual ontem, né? Igual, não logrou êxito. De certa forma, não logrou Ontem nós estávamos parecendo peixes numa lagoa em busca de iscas. Mas, infelizmente, foi legal. Foi bem legal, foi bem legal. Bom, o Santos confirmou o caixinho ou ainda não? Não. O Confirmou a Caixinha foi saída embora. dele, Como é que né? chama o outro? Sampaoli. Jorge Sampaoli. Confirmou ou ainda não? Pelo que eu sei, ainda não. Não, ainda não. Pelo que... O pessoal tá falando que é ele, hein? O Santos tomou negativa do Tite e do E do Dorival. Dorival Júnior, isso. Aí vai com o Vai Sampaoli, com o César velho. Não é uma ideia Sampaio, meio... de interino, Eu fico né? imaginando o Neymar com o Sampaoli, o vestiário fica animado, é né? algo que o Sampaoli... Uma pólvora, hein? Chegando, Nossa. ele tem que, né? Só Porque falta o pavio, né? Porque quem manda lá é o Neymar, né? Então. As empresas do Neymar, né? O pai do Neymar.
É, isso mesmo. Aí o auxiliar vai dar tapa na cara do... Então o treinador tem que estar sujeito a essa situação. Agora, o Neymar é um cara legal, né? Assim, no dia, pelo menos ele não teve... Os partos não reclamam. Nunca ouvi falar de É igual aquela música, né? problemas com O treinadores, Neymar né? é um cara bem legal. O resto é com você. O resto vai cair a imaginação. Mas pelo menos, em tempos de futebol brasileiro, quando ele era garoto, teve um problema lá com o Dorival Júnior, mas já fizeram as pazes. Agora no Santos ele fez uma postagem legal com o Pedro Caixinha. Dessa saída, né? Então acho que o Neymar em si é uma boa praça. Agora não mexe com ele, né? É que a gente não... rivais, né? Os rivais... Vide Samuel Xavier no último domingo também, né? Ah, sim, foi mas provocar bastante Xavier. Mas aquilo é do jogo, né? Mas a gente não sabe do que tá envolvido, né? Valores, dos benefícios, etc. O São Paulo é um bom treinador. O problema é assim, o dia a dia com ele é meio esquisitão, né? Tem dia que ele não dá bom dia, tem dia que ele é meio estranho. Abraça, tem dia que... Agora é um bom treinador. Mas você não acha que já tá ultrapassado essas ideias que ele visa ser novas, Carlão? Porque ele chegou no futebol brasileiro com aquela fama de ter táticas novas, modernas. Hoje em dia eu gostei quando o Santos aventou aí a possibilidade do Dorival Júnior ou do Tite. Eu gosto desses dois treinadores, mas infelizmente não deu certo. O São Paulo é um cara que criou uma identificação com o Santos, né? Agora, essa questão de ultrapassado ou não sei, cara, eu acho muito relativo isso daí, não sei. O Zubeldia é tão garoto e tá aí sendo fritado, isso não sei. Eu tava vendo, tem até a ver com relação com os técnicos também, tava vendo no levantamento que desde 2020, depois daquela onda com o Jorge Jesus vindo ao Brasil, dos portugueses, dos estrangeiros no futebol brasileiro, apenas 8 brasileiros conseguiram dirigir os 12 grandes times do país. Cara, tá ruim. Dorival, Tite, o próprio Renato Gaúcho, Celso quem mais? Rotti. Lembra aí? Mas para os treinadores do Brasil, a situação tá ruim. Não só pela safra, mas pelo movimento que se criou, né? Que hoje, me parece que no futebol, principalmente nível Série A, a solução dos problemas é o técnico estrangeiro. Não sei até que apenas 8, imagina. Não sei até que ponto isso realmente pode ser considerado como verdade, porque na maioria dos casos o técnico estrangeiro não faz tanto sucesso assim, né? Então. Bom, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Tem também a participação do Guarani na Copa Paulista. Copa Paulista, hein? Tá aqui. Confirmado, grupos, daqui a pouco o William Cabelo vem com os grupos da Copa Paulista. Interessante. O Carlão de Freitas vai falar se isso é positivo ou não. Opa! Tá bom? Então tem muita coisa pra gente falar aqui também sobre esporte, de um jeito diferente aqui no Arena, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues ou Bolacha e no streaming Daniel França. Está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 4 horas e 23 minutos. Vamos abraçar a rapaziada que tá aqui com a gente no WhatsApp. Boa tarde. Pra quem nunca viu 5 milhões no banco, tá aí, ó. O Cristiano Gomes mandou uma foto do Dudu e do Gabigol sentadinhos no banco de reservas. Olha, investimento pesado. Os dois jogadores foram sacados no empate entre Cruzeiro e São Paulo, né? 5 milhões no banco. Errado ele não tá. Não. Literal, Correto. né? Mas... Aliás, hoje, quem é o único que tem 5 milhões no banco aqui, entre essa roda de amigos aqui do Arena, é o William Cabelo. O restante não tem nenhum tostão. Imagina. O Thundercats, que mandou mensagem pra gente aqui no YouTube. Lion. Boa. Cavaleiros do Zodíaco, que passava na TV Manchete, final do telefone 6006. É o Mário, grande Mário. Conhece o Mário, Fábio Scheibe? Claro. Aí, ó, ele gostava do Cavaleiros do Zodíaco, que passava na TV Manchete. Aliás, que foto bonito do mar aqui, tá num pôr do sol maravilhoso, numa areia. Isso aqui deve ser Lençóis Maranhenses. Deve ser. Eu conheço, nunca estive, mas eu conheço pela internet ou pelo Brasil Visto de Cima. Já viu esse programa? Nossa, já. Brasil Visto de Cima? Maravilhoso. Eu acho que é o melhor programa que tem na TV. Ele mostra todo o Brasil através de drones e helicópteros, né? Final de semana eu assisti que ele fez a Zona Sul do Rio de Janeiro. Nossa, cara, maravilhoso. Meu Deus do céu. Sabe um que eu gostei bastante? Quando ele fez a Serra da Canastra, em Minas, e vai passando assim pelas montanhas, né? Os vales, cachoeiras. Isso. Que programa sensacional. O verde, a natureza. E é da casa, né? Passa no GNT, não é GNT, eu esqueci. É GNT? Acho que é um não da é. Globosat. Eu não então. sei qual que é. Mas passa e é bem legal. Ó, o Teodoro, Speed Racer, Família Adams, Carangos e Motocas, além da Corrida Maluca, anos 70. Corrida Maluca, passou, fez muito sucesso. É que esses desenhos enlatados, na época chamado enlatados, Por que enlatados? Eram em latas. Entendi, eles eram importados. Eles chegaram com um certo atraso no Brasil. Então, alguns desenhos da década de 70 vingaram, lograram isso. Tinha os bonequinhos, Cabelo? Não tive, mas eu acompanhei Hanna-Barbera, esse pessoal aí, Manda-Chuva. Manda-Chuva era legal. Tudo década de 60, 70, mas que fez sucesso, chegou no Brasil depois, fez muito sucesso no começo da década de 80. Olha, isso aqui também é cultura, hein? A gente acha que era seu apelido de criança, assim? Não. Sempre o William. Não, sempre o William. Depois, por questões óbvias, cabia. Primeiro era cabeludo, mas pra encurtar... Aliás, já estamos precisando pegar um novo apelido, né? Porque já tá um novo layout, né? Se apresenta, né? O pessoal tá chamando isso de piscina aqui, né? Porque tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Um já tava falando de Tapiratiba. Conheça antes que acabe. Grande abraço. Um abraço pra Tapiratiba, meu pai. Aliás, estamos com o prefeito de Tapiratiba. Boa tarde, pessoal do Arena. Gostava muito do Thundercats, Caverna do Dragão, falando nisso. Será que voltaram pra casa? É o Wagner de Hortolândia. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Caverna do Dragão, melhor de todos. Esse era meio final trevoso, do telefone, né? 8812. Né? Aquele Mestre dos Magos eu tenho medo até hoje. É mesmo? Sério? Caverna do Dragão e Liga da Justiça. Liga da Justiça era legal também. Sim. O César de Campinas que mandou mensagem. Ó, o Daniel do Jardim Olina mandou áudio. Já vai pro ar os áudios também, hein? Recruta Zero. Lembrou aqui. Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa. Clássico. Fabiano Moreira de Campinas. Nostalgia é o... Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? Savamu. Não sei. Cuidado. Mais atual, melhor pra mim, é o Scooby-Doo. Scooby-Doo.
Não, só não tem problema, né? Beleza, gente? Com certeza a Pantera Cor-de-Rosa é o Ronaldo que mandou mensagem. Boa tarde. Gosto de todos os desenhos de Hanna-Barbera. E agora estou assistindo no YouTube todos os episódios de Speed Racer. Olha que legal, o YouTube, que é uma coisa moderna, também serve pra gente acompanhar as coisas do Proporciona passado. momentos de... Jogos do passado também estão no YouTube, né? Tem uns canais aí, a gente tava conversando de um carioca, o museu lá. O Museu da Pelada. Maravilhoso, Cara, muito maravilhoso. Bom, muito legal. Maravilhoso. As Aventuras de Nick Neck, muito bom. Era duas topeiras. Ele mandou o vídeo aqui, depois eu vou ver. Eu lembro desse, eu não tô recordando qual era o conteúdo, mas eu lembro desse desenho também. Ó o Paulo de Tarso. Os Herculoides, que era... Final do telefone 1271. Aliás, também é uma paisagem bem bonita na foto do Zap, hein? Que beleza. Os Herculoides. Outro, o Edson Antunes, boa tarde, Arena, saudades da minha Calói 10, andei muito 10. nas madrugadas em Campinas na década de 70, bons tempos, sem roubo, sem violência no trânsito. Um desenho icônico e favorito era Viagem ao Centro da Terra, procurando Alan, eu não sei falar isso aqui, com a pata Gertrudes. Outro ícone, Johnny Cast. Johnny Cast. Ô, Cabelo, é o seguinte, 3 horas e 28 minutos, pra quem não acompanhou durante a tarde, aliás, vai mandando mensagem, hein? Qual o seu desenho favorito? Pode mandar áudio também, daqui a pouco a gente vai registrar todas as participações. É que o Arena, ele é de esporte, né? Por mim, eu ficaria a tarde inteira falando de desenho só antigo. De resenha. Entendi. Só resenha, só coisa legal, entendeu? Entendi. Mas a gente precisa colocar alguma coisa de esporte aí, porque senão o pessoal reclama também. E aí temos a Copa Paulista. Copa Paulista, quem é o grande, a grande surpresa da Copa Paulista? Posso me dar 2 abraços? Porque se não fosse... Vai, Maguila, manda. Não, primeiro, pro meu amigo Edu Pinheiro. 4h29. Esse tudo bem. Edu Pinheiro. E pro Marcelo Roncato de Indaiatuba, que... Permutinho esse ou não? Não, grande amigo lá. Mas vamos à Copa Paulista, que definiu os grupos. Grupo 1, composto de Noroeste, né? Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba, Uaia. Tá. Grupo 2, Botafogo de Ribeirão Preto, Inter de Limeira, Comercial, Francana, Itapirense e União São João. Boa. Grupo 3, Guarani, 15 de Piracicaba, São Bento, Primavera, Rio Branco e o Paulista de Jundiaí. E o grupo 4, Santo André, Taubaté, Oeste, São José, Portuguesa, Santista e São Caetano. O Guarani tá confirmado na Copa Paulista, 4 horas e 29 minutos, Carlão de Freitas. Lembrando, para que serve a Copa Paulista? O campeão, ele escolhe entre uma vaga na Copa do Brasil de 2026 ou... uma vaga na Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Por exemplo, Monte Azul, de Monte Azul Paulista, foi o campeão da Copa Paulista e optou por jogar a Série D em 2025. E aí, Carlão de Freitas, o Guarani, ele acerta ou ele erra em participar da Copa Paulista 2025? Ô, Lupe, em torno do objetivo de Copa do Brasil, eu acho que acerta. Agora, tem que ser competitivo, né? Tem que entrar pra brigar. Eu acho que o Guarani tem condições pra isso, tem estrutura pra isso, né? Conta com um elenco robusto e é bom também pra colocar essa rapaziada em ritmo de jogo, né? Porque elenco grande deixa os caras de fora é sinônimo de tumulto. Então vai pra Copa Paulista, competir, honrar essa camisa do Guarani, porque há algum tempo tivemos aquele Sub-23 da Ponte que foi uma vergonha, né? Que não é um arremedo de futebol. Mas a gente espera que o Guarani, diante de um objetivo de Copa do Brasil, possa ter uma equipe competitiva e disputar legal esta Copa Paulista 2025. Lembrando que é um grupo equilibrado, né? Com rivalidades, isso 15 que é bacana, Paulista, né? Rio Branco, São Bento e Primavera, que figura uma vez mais na Olha o fantasma! Na Copa Paulista. Olha o fantasma! Tava subido. Aliás, hein, vamos ver quem fica, hein? Parece que Afonso não acertou com ninguém ainda. Se ficar Afonso zagueiro. Quantos times da região na Copa Paulista? Você pode? Vamos regionalizado. Não, mas, por exemplo, a Itapirense tá no grupo de Ribeirão Preto lá, né? Do Botafogo. São 23 clubes. Inter de Limeira. Verdade. Então, 23. Não, é daqui da nossa área de cobertura, deixa eu ver. Guarani 15, Primavera e Rio Branco. Paulista, né? De Jundiaí também, porque a CBN chega lá. Vamos... E União São João. União São João, de Araras, pode ser também, quase, né? Na saída pega ali, parece, né? Quando tá saindo de Araras, pega, né? Mas são vários clubes
Itapirense. Da nossa região. Itapirense. Toda vez que fala do União, né? 4h32. Manda um abraço pro Gilberto Sufi, também tá na audiência Giba! aqui, do Arena CBN, que vai pro repórter. A gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de abril de 2025. A Polícia Federal intimou o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, para prestar depoimento no inquérito que apura a suposta existência de uma estrutura paralela no órgão durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele deve prestar esclarecimentos na próxima quinta-feira. Uma das suspeitas é de obstrução ao andamento das investigações. A hipótese citada no depoimento de um agente. A expectativa é de que a conclusão do inquérito seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal ainda neste mês. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o novo crédito consignado para trabalhadores CLT e o projeto de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda são instrumentos para fazer a economia girar. Ele alertou que o consignado deve ser usado com responsabilidade. As declarações foram dadas durante visita de Haddad a uma obra em Paracambi, na Baixada Fluminense. O PROCON do Rio de Janeiro cassou o alvará de funcionamento da RURB. O órgão também multou a empresa em mais de R$2 milhões. As medidas foram tomadas em razão do descumprimento de medidas cautelares e da persistência de infrações contra clientes. Ontem, a Secretaria Nacional de Políticas de Turismo já havia cancelado o cadastro da agência de viagens no Brasil. As ações da Boeing operam em queda de 1,84% na Bolsa de Nova York após o governo chinês orientar companhias aéreas do país a não realizarem novos pedidos dos jatos da empresa americana. A medida também exige aprovação prévia para entregas já contratadas. A ação foi vista como um novo capítulo na escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Neste ano, até março, 18 das 130 aeronaves entregues pela Boeing foram destinadas a companhias chinesas. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas aqui da nossa região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Anhanguera. O nosso ouvinte já perde tempo aqui em Campinas para acessar John Boy Dunlop na Marginal, sentido interior. Então, atenção à altura do quilômetro 96. Se você não vai acessar a avenida, prefira seguir já pela pista expressa, que tem condição um pouco melhor, mas a movimentação já começa a ficar mais intensa também nesse trecho. A rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, segue aí sem maiores problemas nos dois sentidos. Vai ter lentidão apenas na chegada à capital paulista, mas aí por conta da Marginal Tietê. Pontos de atenção também para os nossos ouvintes aqui em Campinas, Lupe, por conta de obras. Na Avenida da Saudade acontece uma obra de recap no trecho que vai da Álvaro Ribeiro até a Vitoriano dos Anjos, região da Ponte Preta, acaba diminuindo a velocidade, tem reflexo também pela Rua da Abolição. Ali pelo trecho dá para seguir pela Washington Luiz e também pela Ângelo Simões. E o nosso ouvinte também encontra a situação um pouco complicada na Alix da Cunha para quem vai em direção do Trevo da Boche. Também tem obras de recap e proximidades ali da rodoviária e reflexo já também pela Benjamin Constant. Quem puder evitar ali o trecho, dá para seguir pela Governador Pedro de Toledo, apesar da movimentação intensa também, proximidades da Alberto Sarmento, região do Bonfim. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões.
Transforme seu evento em uma experiência única. No Giovanetti, você tem um ambiente perfeito para comemorar. Escolha entre o charme do Gil Cambuí ou a modernidade do Gil Dom Pedro. O Gil oferece cardápios personalizados, atendimento exclusivo e o sabor que é patrimônio de Campinas. Reserve já seu espaço pelo WhatsApp 19-981466165. Giovanetti, historicamente o melhor. Arena CBN. São 4h37. Deixa eu agradecer a Lívia, final do telefone 4142. Ela, durante as informações do Mário, ela mandou um áudio aqui sobre um acidente na Magalhães Teixeira, sentido Campinas Valinhos. E aí gera a questão da curiosidade e vai causando também um pouquinho mais de trânsito. Então, para você que tá na Magalhães Teixeira, sentido aqui Campinas Valinhos, aqui próximo aqui ao São Gabriel. Então, muito cuidado, né? E outra, o pessoal já... Vida que segue, acidente gente. acontece, né? Não. Espero que não tenha nenhuma vítima, nada grave, mas vamos passando aí, porque se todo mundo parar para ficar olhando... Dá aí, fluxo. E eu tô preocupado com minha patroa vem nessa área aí, provavelmente vou chegar atrasado em casa hoje e vai atrapalhar meu jogging, né? Então acho que eu vou pegar uma pizza. Opa, vambora? Bora. Dentro? Então tá bom, já. então. Fechou. Vou com o Carlão embora. É o seguinte, 4h38. Ô, Fábio Chaib, só pegar a sua opinião a respeito dessa participação. Ituano tá na Copa Paulista? Não. Ituano não, né? O Ituano não tá. Favorável à disputa do Guarani na Copa Paulista e tua opinião sobre o torneio? Pelo objetivo maior, sim, né, Lupi? Faz muito tempo que o Guarani não participa da Copa do Brasil, mas tem que entrar firme realmente na competição, não pode dar papelão também, colocar os jogadores abaixo da idade também, é possível, porque senão faz papel feio também na Copa Paulista. Acho um torneio muito disputado também, boas equipes que disputaram até divisões inferiores, o próprio Primavera, que conseguiu ser campeão da Série A2, o Monte Azul também, que vem forte. E esse objetivo é determinante para o próximo ano, né? Vem muito dinheiro pela frente, caso consigam uma conquista à Copa do Brasil, principalmente no caso do Guarani. É muito importante isso, eu sou a favor, sim, da disputa. Boa! 4h40. Participações de áudio, hein, Bolacha? O pessoal tá mandando, vamos ouvir. Sim, Pokémon. Boa tarde, rapaziada do Arena. Boa tarde. Tranquilidade. Cara, que não sai das nossas mentes, aí é o Caverna do Dragão, cara. Boa. Sempre quando eles iam sair, não dava certo, mano. Fica até hoje nas nossas mentes aquilo lá. Cara. Pra vocês, rapaziada. Tamo junto. Boa, obrigado. Mais um. Fala, moçada, vocês são uma figuraça, viu? Que isso, mais um pix. Eu ouço constantemente vocês aí, parabéns pelo programa. Muito viu? obrigado. Show de bola. Eu gosto de bike, sou ciclista, ando muito com o CBC, Campinas Bike Club. Opa, aí sim, hein? Jorge, estão aí, sempre junto, hein? E o desenho que eu mais gostava era o Capitão Caverna! Aê! Nossa, você viu? Fez uma capela. Tem mais pessoal aqui, um abraço para o grupo Pangarés Bike de Campinas, da região do Jardim Londres, cujo lema é pedalando e fazendo amigos. Parabéns a todos os guerreiros ciclistas que enfrentam a loucura do trânsito, seja por lazer ou por necessidade, pois só quem pedala sabe da dificuldade de enfrentar o trânsito, a falta de respeito dos motoristas e a falta de ciclovias. Desenho bom era o Looney Tunes. E uma dica, bike é saúde, é terapia, melhor do que qualquer medicamento. Mandou a mensagem aqui, ó, é o Paulão na foto dele aqui, ó. Todo equipado, porque você não é só pegar a bicicleta e sair andando. Como se não houvesse mais o amanhã. Você precisa ter o capacete, você precisa ter a cotoveleira, a joelheira. Exatamente, você precisa se tomar os cuidados necessários. Colocar as EPIs. É verdade. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Amava esse desenho. Qual que é esse desenho aqui? Cara, é o desenho aí. É um desenho que tem um monte de cachorrinho. Along Gang. Olha que legal, hein? Esse aí, oh my God. Bolacha. Vamos ver aqui, salve, salve galera do Arena, acompanho vocês sempre que possível, vocês são fera demais. Preciso saber dos jogos importantes de hoje pela voz do Cabelo. O ouvinte pede e a gente
manda pro ar. Wesley Gonçalves, os jogos... confesso que hoje tá um cardápio escasso, mas tem um destaque, 7h, Campeonato Maranhense, tem Sampaio Correia e Tum-Tum. Tum-Tum. No YouTube você acha fácil. O Sampaio Correia caiu pra Série D. Caiu pra Série D. Série D. Pimentinha joga lá ainda, não? Mas tem brasileiro da Série B já hoje. Hoje tem Cuiabá Atlético Paranaense, às 7h. Ó, 2 times que foram rebaixados ano passado. E brasileiro da Série A. 9h30, Ceará e Vasco. Ceará e Vasco. Vamos ver Jogão, esse Vascão aí. O Vascão do Verrete, hein? Ganhou do Esporte, deu uma animada lá na... Verrete não vai ter Felipe Coutinho hoje. Puxa. Não tem? Não Por quê? tem Felipe Coutinho. Tá poupado. Coutinho é outro que sofre também, né? Com o calendário. Não consegue uma regularidade, Coutinho, ele até voltou querendo demais, né? Mas ele até está querendo, mas infelizmente o corpo não deixa. Apesar que contra o Sport ele deu assistência pro gol do Verrete, o primeiro de cabeça. Sim. Cara, ele deu assistência de cabeça e o Verrete concluiu. Esse é um assunto que a gente pode falar bastante desse Só pra completar a informação, desculpa. Por favor. Só pra informar o Wesley aí. Isso. Agora, Copa Brasil Sub-17, o Vasco 3, Mazagão 0, hein? Ah lá, tá vendo? Então temos futebol. Aqui é futebol total, velho. Futebol total. Aqui o Arena respira futebol, né? Como sempre. De norte a sul do Brasil. E uma coisa menos interessante, a Champions League está definindo os semifinalistas. 43 minutos lá na Inglaterra, Aston Villa 1, PSG 2. PSG caminhando para semifinais. E na Alemanha, Dortmund 1, Barcelona 0. Dortmund tem que fazer 4-0 para levar para não faz. Será que dá? Não dá. Quem fez. Não, olha que uma boa. O nosso menino Matheus Anjos está indo pro Capital do Distrito Federal. Mas tem bom investimento lá. Vai disputar a Série D. O Marcelo Cabo. Se não me engano, chegou na final do Candango. 26 anos, Matheus Anjos. Não tenho a certeza. Ó, deixa eu... a respeito do Coutinho que você falou, e aí já engloba até o assunto do São Paulo, Santos... Deixa eu ver se o Corinthians... Jogador veterano? Jogador que vem da Europa. Coronado, que não veio da Europa, mas tá sofrendo. Se você pegar o Oscar, teve lesões, voltando agora pro futebol brasileiro, tava lá na China. Lucas, Neymar. O próprio, o Depay teve também, né, um probleminha outro, mas tá conseguindo jogar. Tá. Mas aí você pega o Coronado, você pega o Felipe Coutinho, jogadores que estavam... Thiago Silva no Fluminense. Thiago Silva no Fluminense, pra você ver como é que o ritmo físico, hoje, ele é muito maior do que a questão da habilidade e de tudo que o cara fez. Gente, o futebol hoje mudou. Ele se tornou um outro esporte, né? A maneira de disputa, a maneira de competitividade, as viagens, os deslocamentos. Eu sou um fã de um podcast, né? Esses dias eu estava acompanhando os meninos do Charlie, eles entrevistaram o Márcio Tanuri, ex-médico do Flamengo, né? Saiu agora na nova gestão do Mengão. E ele explicou a situação do Arrascaeta, que é outro que sofre, né? Não consegue ter sequência. Ele fala que hoje, gente, que os leigos, né? Que o cara concentra, o cara anda vai de avião, é tudo do bom e do melhor. Olha, o futebol de alto nível, né? / alto rendimento, é coisa de maluco. O cara não consegue ter uma sequência, não consegue jogar 2 partidas na semana, é muito difícil. A maluquice, né, física que virou hoje, então por isso esses jogadores veteranos e que chegam de um centro um pouco mais organizado, Europa, 1 jogo por semana, 2, mas com um espaçamento, eles sofrem no Brasil, né? Principalmente acho que com o deslocamento. As viagens também são um tormento. Desde o início do Brasileirão até a parada mundial, são 18 jogos em 60 dias. O Palmeiras vai ter uma loucura agora, Fabião. Como é que é? De 6 jogos, o Palmeiras joga 5 fora de casa. Palmeiras pega o Inter, Fortaleza fora, Bolívar Inter, fora. Fortaleza. Inter e Fortaleza. Você tá em Porto Alegre, na quarta-feira você tem que estar em Fortaleza. E só assim, depois vai pra Bolívia. Dando uma geral nisso tudo, tem questão psicológica e emocional. Porque jogar em time grande é pressão, é cobrança. Então, fala assim, o cara vai pra um hotel 5 estrelas, avião e tal. Não é assim. Nem a pressão. O cara tá ali, eu preciso ganhar, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem, me condicionar. Eu tenho que jogar, então são muitos fatores aí que influencia demais. E as críticas hoje, elas chegam muito mais do que, por exemplo, a rede social. O cara, você acha que o Felipe Coutinho deve receber inúmeras mensagens? Poxa. E aí, ô come dorme? E aí, não vai jogar? Quando que vai voltar? Cadê o Coutinho do Vasco da primeira passagem? Cara, não é assim. Mas eles enfrentam, porque o torcedor, ele é coração, né? Emoção, ele quer ver o time dele ganhar. Passional. Exatamente. E assim, a gente
tem total, porque isso é uma cultura do futebol. É claro que isso não impede brasileiro, né? É claro que isso não impede da gente criticar, claro, o desempenho do cara e tal. Mas em alguns momentos a gente tem que ponderar também, tem que levar em consideração. O cara não é. Ele pode ganhar o tanto que for, mas ele não é uma máquina, ele é um ser humano. E o lado humano também, o departamento médico hoje de um clube como o Flamengo, como o Palmeiras, esses gigantes do futebol brasileiro, eles avaliam também o lado humano, né, da coisa. Às vezes o cara não tá bem, não tá com a cabeça legal, brigou com o filho, brigou com a esposa, tanta coisa. E isso aí é uma coisa que... Um ente querido doente, coisas dessa natureza. No futebol isso se agrava pelo excesso de cobranças, mas isso é com todo mundo, pode acontecer com a gente, um dia a gente não tá bem, a gente precisa abrir o microfone aqui e começar a levar informação aqui no Arena de uma forma mais descontraída, mas às vezes a gente... Exatamente. Tem dia que a gente não tá bem. É verdade. Tem dia que a gente tem algum problema para resolver, que já vai causando uma certa preocupação. Sim. Então, por isso, Cabelo, que a gente precisa ter... e isso não é para que só quem tem alguns problemas. Você tem que conversar com um terapeuta. Você tem que fazer terapia. É o melhor remédio que tem. Uma boa análise. Uma boa análise, você conversa, você senta, você desabafa. Você expor, você tudo coloca, aquilo. E a pessoa fala com você. E cara, é espetacular. Se você. Você recomenda? Eu também, porque eu já fiz análise. Eu preciso fazer mais. Mas eu recomendo. Faz, Carlão, ou não? Não, mas eu tenho curiosidade. O Fábio Scheibe faz, não faz, Scheibe? Faço. É bom, não é? Eu faço em São Paulo. Maravilhoso. Consegue te direcionar para os caminhos diferentes, te traz a realidade. Mas já fui a psicólogo, existe diferença, né? Existe, psicólogo é nada. Sim. Só que mesmo no psicólogo, o bate-papo é muito bom também. É muito bom também. Ó, vamos dar um giro aqui mais uma vez pelo WhatsApp, porque tá, bombando. Tá Fervendo. Tá. Sinônimos de fervendo. Borbulhando. Mais um. Efervescente. Mais um. Mais dois. Osmar Santos falava, tá borbulhando, garotinho, tá borbulhando. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa, Fábio Scheibe, lá, viu? Tá vendo? Fábio Scheibe é dicionário. Acostumado. É o começo, meio e fim. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Caverna do Dragão Scooby-Doo. É o Elbi que mandou mensagem pra gente. Ó, o Emerson já acertou o sarcófago de hoje, mas eu acho que ele errou. Ele errou. Anota aqui, ó. Não vou falar porque senão vocês... meu cara, tem Emerson dia hoje que errou. é assim mesmo. Mas ele mandou vários desenhos aqui, ó. Papaléguas, Formiga Atômica, Tutubarão, Super Amigos, Jambo e Ruivão. Esse não é da minha época, não, é da época do cabelo. Sim. Ó, o Edilson de Limeira, Thundercats, esse era top. Desenho bacana era o Thundercats. Geraldo de Hortolândia, boa tarde. Olha, ele tem um negócio de cachaça aqui do Muttley. Que é o do Corrida Maluca, né? Lá. É um corotinho. Esse aqui o cabelo fica pendurado 2 dias sem sair. Vamos ver esse aqui, ó. A Turma do Barulho. 9672. Boa. Mandou mensagem pra gente aqui, ó. JP de Moraes. Herculoides. Pensa num desenho antigo. Muito legal. Boa tarde, galera. Caverna do Dragão e He-Man. Muito bons. Quem mandou mensagem pra gente foi o João Batista. Final do telefone 1254. Olha aqui quem mandou mensagem pra gente também. Tinha o Black Star e o Herculoides. Eu adorava esses desenhos. O Herculoides bem... Tá, galera. Ixi, esse aqui não dá pra saber não, porque tá em japonês o nome. Mas é o final do telefone... É o final do telefone 8702. Fala, pessoal, boa tarde. Não sei se é do tempo de vocês, mas eu gostava muito do Doug e do Johnny Quest. Abraços, é o André Frajola. Grande Frajolinha, torcedor da Macaca, hein? Vai sofrer. Aliás, hein, André Frajola? Ponte Retrô era às 4, passou pra 5, mas não vai poder ir, tá? E o Guarani teve mudança. O Guarani passou das 4 da tarde no domingo pra 7 da... Domingo de Páscoa. Não, domingo... Ai, gente, vou falar pra você... Pode abafar. Gente, parabéns. Ó, domingão de Páscoa. 7 da noite. 7 da noite, se tiver um friozinho... Você imagina. Cheião, né? Aquele almoço. Aquela... E detalhe, hein? Voltou lá pro Augusto Bauer, lá no gramado sintético. Era no Orlando Scarpelli, então tá confirmado. Guarani, hein? Gramado sintético lá no Augusto Bauer. Como diria o nosso amigo, o Série C, as gavetas do inferno. Aliás, manda um abraço. Um abraço pra ele. Batistão, ontem encontramos. Valdemir Gomes, Elcio Paiola, Roger Williams. Quem mais tava lá? Giba, pessoal também da Central. Esse Marlete, Beto Quinales estava lá. Grande abraço pra todo mundo, viu? Rapaziada, ontem na premiação... Pedro Lino. Porque, aliás, ele tá voltando, hein? Arthur Eugênio. Pedro Lino tá voltando ao que era, hein? Arthur Eugênio.
Boa tarde, eu não perdia um Fantasma e Pirata do Espaço. Corsato. E Corsatos, né? E com meu pai era sempre Zé Comê e Catatal. Tartaruga Tuxê, Anderson de Tietê. Olha, Tietê tá na área aqui com a gente. Boa tarde, galera do Arena. O Fantástico Mundo de Bob. Era muito legal. Ele andava com a barriga mostrando um biguinho na bicicleta. Era muito legal. Eu adorava o Mundo de Bob. Acertou, é Lençóis Maranhenses, viu? Eu falei a foto do nosso amigo. Um abraço. É um... Final do telefone. Terra da gente. É um desbravador. É um Paulo Gonçalves, né? 2587. Paulo Augusto, depois. Mensagem para o programa esportivo é nesse WhatsApp também, o Arena? Se sim, desenho que eu ia falar é Space Ghost e Herculoides. É aqui mesmo, sua mensagem foi pro ar. Com uma boa Eduardo Marcondes, hein? Pode participar. Aliás, um abraço para Roberto Marcondes também. Que grande fase, hein, Roberto? Eu gostava do Galtar e o Lança Dourada e os Centurions. Luiz Gustavo de Sumaré. Jogou no São Paulo. Passava na Gazeta no final da tarde e Hong Kong Fu. Mandou mensagem. Kung Fu. Boa tarde, Arena. Dia Mundial da Animação, desenho das animadas é comemorado dia 27. Mas meus desenhos animados... mas aqui tá tudo dentro. Valendo. Tá no Google, a gente vai embora. A turma do Manda-Chuva, Família Urso, Herculoides e Caverna do Dragão. É Marcos Pimenta, da turma, que tá metendo o pé na nossa enquete aqui, ó. Marcão. Não era desenho, mas acho que vale também. Harry Scheib e o Mistério do Mundial. Legal, foi pra ele ligar na TV em junho pra ele ver. Pode pôr, bolachinha. Pode pôr. Hoje, no Terra da gente. Em junho vai passar férias na Disney. Essa foi boa. Desenho top de linha, turma do Zé Colmeia. O Wilson mandou mensagem pra gente. Olha o Rodrigo Delboni. O Rodrigo Delboni falou que o Thundercats era o melhor torcedor do Palmeiras. Ricardo Borges. Ô, louco, rapaziada, sou de Araras. União sempre na escuta, então peguem Araras também. União São João. Aliás, Pavan estava lá ontem na festa, hein? Pavan, Danilo Sacramento, batemos uma caixa com ele lá. Cavalo de Fogo. Deixa eu ver outro aqui. Cavalo de Fogo, acho que era em outra Fantomas, Paulo Campinas. Esse daqui eu não lembro, hein? As Aventuras de Tintim. Modo Viagem chama o programa. Modo Viagem chama o canal que passa o Brasil visto de cima. Eu vejo também. Vamos ver aqui pela Copa Paulista, deixa eu ver. Fala, pessoal, depois de muitos anos teremos meu querido Paulista de Jundiaí contra o Guarani. Estarei nos 2 jogos, é o Marcelo de Vinhedo, pela Copa Paulista. Eu vou também, né? São amigos, Paulista e Guarani são amigos. Eu vou lá ver. Boa, Fábio Scheib vai ser o nosso representante. Mande meu abraço a Jundiaí, Fábio Scheib. Hoje é dia 15, ele está recebendo aí o título de embaixador do Arena na Copa Paulista. Isso. Ele vai acompanhar um jogo por rodada, nós vamos enviar... Mas tem que entrar do estádio, né? Mas aí você deixa com a gente que a gente dá um jeito. Você tem lá, né, Faleiros, a carteirinha, né? Sim, claro. Isso, então você vai. Claro. Salve, galera! Salve, galera da CBN. Com certeza, o melhor desenho até hoje é Caverna do Dragão. Antes, assistimos na TV. Hoje, nos melhores bares de Campinas e região. Abraço ao Edu do Táxi, que mandou mensagem pra ele. Ó o César Antônio aqui, ó. Super Dínamo. Super Dínamo? Dínamo de Kiev? Será que é o Dínamo de Kiev? Não tenho a informação. Tem que exigir mesmo esses caras pra jogar lá no passado. Boa tarde, qual é a opinião de vocês e penso que o futebol... aqui, ó, vamos lá. Vai. Boa tarde, eu discordo... É isso aí. Eu discordo da opinião de vocês. Eu penso que futebol mesmo, de alto rendimento, o camarada tem sim que estar preparado, porque eles ganham em 1 ano, 2 anos, o que muitos está lá no passado não ganhava. A carreira toda e outra eles escolheram isso. Eles ganharam que ganha porque pediram. E alguém pagou pelo que achava que eles valiam. Tem que exigir, pois esses caras pra jogar lá no passado, pra ver se eles aguentavam. Põe esses caras pra jogar no passado pra ver se eles aguentavam. Mas hoje em dia é muito mais exigente, né? Hoje em dia é muito mais físico. Não, né? a gente, com relação ao salário... Quem mandou essa mensagem aqui pra gente foi o Martins. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém está discutindo o salário da pessoa. O cara pode ganhar milhões, mas ele é um ser humano. A cobrança, lógico que tem que existir, né? O cara joga no Flamengo, ele tem que receber uma cobrança digna de um Flamengo. Joga no Palmeiras, ele recebe a cobrança digna de um Palmeiras. Mas são seres humanos.
né? São seres humanos. Um cara vai dizer que não é cansativo, o cara joga em Porto Alegre no domingo e na quarta-feira com o Fortaleza. Isso não justifica, de repente, uma preguiça para jogar, né? Um fazer corpo mole, de jeito nenhum. A cobrança tem que existir, como em todo ramo profissional existe. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é impossível o corpo humano, por mais que seja um corpo de atleta, o cara não sentir em algum momento um problema pessoal, uma viagem desgastante, o medo de avião, isso faz parte, né? Atleta sofre demais, então acho que a gente tem que levar em conta essas considerações. Ponderar é sempre importante. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais participações e também com o sarcófago com William Cabelo. Arena volta já. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen, 0800 591 2223. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E tem decisão pro vôlei Renata quinta-feira, às 9h. A equipe de Campinas faz o jogo decisivo contra o Joinville, buscando uma vaga na semifinal da Superliga. O duelo contra o Joinville é o jogo 3. Joinville venceu o primeiro, Campinas venceu o segundo. Por isso, quem vencer continua vivo na competição. Quem perder se despede da Superliga. E esse jogo na CBN Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Tem hora que dá problema, né? Tem hora que tem dia que devagar também é preço. Devagar, exatamente. William, sim, essa música foi lançada no mesmo ano do jogo que você separou do sarcófago, sim, né? Sim. E a Ponte Preta enfrentou quem? O Paulista de Jundiaí. Paulista, clássico, hein? Você gosta do Paulista, Carlão? Gosto. Tem? Eu gosto. Muita tradição, né, Carlão? Marcou campeão da Copa do Brasil, da Copa né? do Brasil e vice-paulista, em 2004. Sabia que Mestre de cá jogou no Paulista de Jundiaí um período, com 69, foi emprestado. 5 horas, hein? Então tá bom, vamos ao sarcófago. Quem tinha no Paulista? Você não vai acreditar, o Mael. O Cruel? Ele veio de Cajamar, sim, fez uma peneira, sim, foi aprovado e entrou nas fileiras do Sabe onde ele passou muito tempo jogando? Onde? No Amador de Louveira. Porque foi campeão por lá. Foi bom, vixe, mas o que tem de título lá é brincadeira. Rapaz. Vamos lá. E aí, Carlão de Freitas? Eu acho que é 2010, cara. 2010? E você, Fábio Scheibe? Nossa, não tenho ideia, não conheço essa canção não, cara. Cabelo que você para, também não tem ideia de quem que é. Então vamos para o VT? Vamos, se você quer, se a gente ganhou, por favor. Essa de escanteio, João Marcelo tocou para o Washington completar. O centroavante, emprestado pelo Grêmio, mostrou que além de oportunismo, também tem habilidade. No cruzamento de Curê, Claudinho tentou, mas foi ele, o Washington, quem fez, de voleio, no ângulo.
no segundo tempo. Não. Nossa. Opa, ganhamos, hein? Sim, que coisa boa. Muito bem. É 5-1, hein? Ponte Preta 2, Paulista de Jundiaí 0, Paulista da Série A2, 1998. A ponte de Jefferson, André Silva, depois a Taliba, João Marcelo, Marcão e Paulo César, Ezequiel, Fabinho, Mineiro e Claudinho, depois Vander, Washington e Curê, técnico Celso Teixeira. Boa. Paulista? Paulista autorizou, pode mandar pro ar. Cristiano, Silva, Beto, Biluque, Márcio Alemão, depois Renatinho, Silva Baiano, Daniel Fração, Neto, depois Mael e Charles, Marcelinho, depois Volney e Osmar, técnico Geninho. Boa, agora sim. Vocês são muito xarope. Um abraço a todos aí. Aê, tamo junto. Deixa eu mandar um abraço aqui pro César Rangel Castro, Princesa Safiri, desenho também. Nossa, esse eu não lembro, mas tá registrado aqui, ó. Eu quero agradecer as milhares de participações. Ó quem mandou aqui, ó. O final do telefone 0118, o Jaime, mandou vários, Tom e Jerry, Gasparzinho, Super Mouse, abraços ao Lupe, Carlão e a todos. Snoopy, é o Herculoides, desenho bom, Smurfs também, o final do telefone 2230. Rapidinho, o Tuti lá em Indaiatuba. Grande Tuti. Abraço pra ele. Ó, hoje tem semifinal do Sub-20 Taça São Paulo, em Indaiatuba contra a BB. Quem passar da semifinal pega o Corinthians na final. Opa, que massa, hein? Não posso deixar de perder. Um abraço ao Tuti. 5h02. O Arena volta amanhã. Valeu, Chaibe. Valeu, Lupinho, um grande abraço. Pegou cara. aí, né? Hoje tem esse jogaço de... Jogaço. Valeu, Cabelo. Valeu, gente. Vai dormir cedo, né? Porque ontem chegou tarde, né? Senão a codorna na pia. Desesperado. Nossa, desesperado. ele contou a saga. Valeu, Nossa, Carlão. Foi saga? Foi saga. Conta. Valeu, gente. Eu quero agradecer a todo Só mundo que olhando, mandou mensagem pra gente. Final do telefone 1001 é o Joaquim Cruz, do Gato de Bigode, Jardim Amazonas. Jardim Amazonas é aqui pertinho da IPTV, hein? Já acabou? Ah, já acabou? Eu pensei que podia mais um pouquinho. Então tá bom. Grande abraço pra todo mundo. Vem chegando o ponto final. Amanhã tem mais Arena CBN. Valeu! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223. BYD Darugi.